Atos capítulo 3, verso de 1 a 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Enquanto ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Amém. Irmãos, esse texto nos dá margem para muitos tipos de mensagens. Poderíamos fazer aqui mensagens motivacionais, mensagens coaches, vários tipos de mensagens. Mas eu vou me ater aqui, irmãos, a lições para a nossa vida, como sempre. Tentar tirar desse texto aqui algo que faça com que nós sejamos cristãos mais firmes, mais crentes, mais firmados. Que esse texto nessa noite realmente, Senhor, ele fale conosco, que os nossos irmãos aqui sejam, Deus, abençoados, que a nossa vida, Senhor Deus, seja tocada por Ti e transformada por Ti. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda com memórias da nossa última mensagem aqui em Atos capítulo 2, onde vimos a comunidade dos nossos primeiros irmãos, nós devemos lembrar que milhares de pessoas haviam deixado as suas vidas, deixado as suas cidades, deixado o que faziam. Algumas sequer voltaram para as suas cidades por conta de ficarem em Jerusalém e ali estarem servindo a Deus. A primeira igreja, ela se formou muito rapidamente após o sermão de Pedro. Os irmãos vão lembrar, eles estavam lá no cenáculo, reunidos, 120 pessoas, e de repente o Espírito Santo vem, toma cada um deles, os enche, os faz ficarem cheios de poder, e Pedro se levanta e começa então a pregar de Cristo e este crucificado. As pessoas estavam extasiadas com tudo que estavam aprendendo na doutrina dos apóstolos, e é desta mesma doutrina que todos nós devemos constantemente estar aprendendo, para que sejamos cristãos melhores, cristãos mais bíblicos, vivendo em comunhão e em coparticipação de todas as bênçãos, e perseverando cada um de nós, unânimes, torcendo pela mesma causa, amando a Deus cada dia da nossa vida e cada vez mais. Meus irmãos, a igreja de Atos foi muito especial e nos serve de modelo para muitas coisas. Mas, como dissemos em mensagem anterior, ela não voltará mais. Devemos ser hoje a igreja de hoje, mas sem perder de vista o exemplo dos apóstolos e dos demais irmãos que amavam a Deus de forma a viver por Ele, se necessário fosse, morrer por Ele. A igreja de Atos foi marcada por muitos sinais e muitos milagres,
e os apóstolos foram instrumentos de Deus para realizar muitos desses sinais grandiosos, milagres assombrosos, e tudo isso foi necessário para que de alguma forma aquela geração fosse impactada pelo poder de Deus. Um teólogo que já faleceu há pouco tempo, chamado John Stott, diz que a igreja era um bravo navio que estava pronto para içar as velas e ser levado pelo vento do Espírito Santo numa viagem de conquistas espirituais. Mas toda viagem está sujeita a ventos tempestuosos. Lembro, amados irmãos, de ter mencionado uma lista com muitos milagres que se operaram ali pela mão dos apóstolos, e hoje, nessa noite, eu quero extrair aqui do texto que nós lemos desse primeiro milagre relatado por Lucas, que é a cura desse homem coxo. E trata-se, irmãos, da cura de um invisível. A cura de um homem invisível. Um homem que era deixado à porta do templo, ano após ano, para que ali tentasse, esmolando, granjear algum recurso para a sua casa, para a sua própria vida. E certamente alguns o viam, outros o desfaziam, mas certamente sempre que tinha alguém ali na entrada da Porta Formosa que se compadecia dele e dava-lhe então algum trocado. Portanto, eu convido os irmãos para que juntos possamos aprender algumas lições aqui nesse episódio de Lucas, que Lucas, com um olhar muito clínico, visto que ele era médico, nos transcreve e nos passa inspirado pelo Espírito Santo. E o primeiro ponto, irmãos, da nossa meditação nessa noite, é que ali na Porta Formosa, ali numa das portas do templo, estava um homem sem fé, um coxo sem fé. Por aquela porta passavam 2 apóstolos sem dinheiro, mas com fé. E vejam só, irmãos, um estudioso chamado M. Bonds, piedoso metodista do século XIX, afirmou que a igreja de hoje está, olha que interessante, lá no século XIX, parece que ele escreveu isso hoje. Ele escreveu que a igreja de hoje está procurando por métodos, por melhores métodos, enquanto Deus está procurando por melhores homens. O que ele está refletindo em suas palavras é algo muito sério, irmãos. A igreja de Atos era dirigida por homens que foram forjados no seminário do chão empoeirado, ao lado de Jesus, que dedicava sua vida a fazer milagres, mas muito mais a estar orando, a glorificar o nome do seu Pai. Por consequência, os apóstolos também oravam, e a igreja também seguia nas mesmas pisadas dos apóstolos e orava. E por isso, irmãos, eles podiam ver que havia grande poder nas obras que se realizavam. Amada igreja, precisamos orar mais, buscar mais pelo agir do Espírito de Deus, pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossa cidade. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus todo-poderoso que sempre foi, mas a igreja tem mudado, tem deixado de fazer o que é urgente, para dedicar-se a coisas que não são urgentes. A igreja tem se empenhado em melhores métodos, mas deixado de lado o Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos para o exemplo dos apóstolos, podemos perceber que após eles terem ali
deixado o judaísmo, eles não deixaram de orar. Por isso, o texto bíblico nos ensina que frequentemente eles iam ao templo nos horários de oração. Os horários de oração eram às 9 da manhã, ao meio-dia e o principal deles às 3 da tarde. E eles aprenderam com Jesus que o tempo era mais bem investido quando quando se dedicava o nosso tempo à oração. E nós podemos, irmãos, quando chegarmos lá em Atos 6, nós veremos lá no verso 4, que eles diziam assim, os apóstolos: e quanto a nós, nos consagraremos em oração e ao ministério da palavra. Percebam, meus irmãos, que uma coisa não pode viver dissociada da outra. Um pregador precisa orar, precisa buscar a Deus para que o ministério da palavra seja frutífero. A pregação sem o Espírito não passa de palavras lançadas a um público que por vezes parece estar assistindo uma palestra e não a pregação do Evangelho. Fato hoje, irmãos, que é verificável com muita clareza nessa nociva teologia liberal, essa moda coach. E foi justamente numa dessas idas para orar, numa dessas subidas ao templo, que Pedro e João vão se deparar a um homem lá na porta, coxo de ambos os pés, e Lucas faz questão de afirmar isso, coxo, desde nascença. Primeiro versículo fala então, irmãos: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, e estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Certamente, irmãos, era uma situação degradante. Degradante para ele, degradante para a sua família. Depender, irmãos, da ajuda, depender, amados irmãos, da esmola para sobreviver, era naquele tempo algo humilhante, e ainda é hoje humilhante. Mas percebam, irmãos, como, usando aqui o nosso amigo ex-coxo, coxo por enquanto, como ele era esperto. O tal homem não ficava num lugar qualquer. Ele era colocado estrategicamente onde as pessoas precisavam passar para que ali então elas fossem orar e prestar seu culto de adoração a Deus. Certamente, irmãos, pelo menos era o que se esperava dessas pessoas, os seus corações estivessem ali mais quebrantados, seus bolsos mais amolecidos, além, é claro, de saber o coxo, de saber a família do coxo, que todo judeu gostava de dar esmolas, porque considerava isso algo importante, considerava isso algo que angariava para eles mérito, porque o judeu acreditava na salvação pelas obras, e isso fazia parte como que eu digo isso? Fazia parte das cerimônias religiosas. Tem hora que as palavras vêm na cabeça assim e se perdem. Dar esmolas era uma das coisas que os judeus faziam como parte do culto cerimonial, como parte das leis cerimoniais. E ainda assim, irmãos, muitos dessas pessoas sequer davam atenção a esse homem ou o percebiam ali pedindo esmolas. Devemos notar, irmãos, que Pedro e João
não estavam indo ao templo pela primeira vez. Eles tinham uma rotina de ir ao templo. Portanto, é óbvio que eles passavam por este homem muitas vezes. Já haviam passado por este homem muitas vezes. E Lucas não fala, irmãos, mas será que eles não tinham visto esse homem antes? Ou será que já tinham visto e até ajudado esse homem em outras ocasiões? Pensando do ponto de vista do coxo, para quem pede, todo ouvido é uma possibilidade de êxito. Não é assim, irmãos? Assim que Pedro e João chegam ao lugar onde ele estava, o coxo logo olha para ele e os inquire a ajudar. Verso 3 fala assim: quando ele viu a Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele conseguiu ganhar a atenção de Pedro e João. E é possível que aquele homem tenha pensado por um breve instante: opa, hoje eu vou me dar bem. Teriam aqueles dois piedosos judeus uma boa oferta? Meus irmãos, eu sei que isso é apenas elucubrações aqui da minha mente, mas ainda assim eu fico pensando que naquele olhar de Pedro e João estava algo que aquele homem nunca tinha visto. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. O amor de Deus havia sido derramado pelo Espírito Santo em seus corações. Todos que eles viam era nada mais e nada menos que uma nova alma para o reino de Deus. Por isso, penso com muita convicção que aquele pobre miserável mendigo experimentou naqueles segundos em que Pedro e João o olharam fixamente, mais amor do que tudo que ele havia recebido na sua vida inteira. Nos seus 40 anos de idade, talvez ele nunca tenha visto olhares com tanto amor quanto viu naquela hora, naquele breve segundo. Mas como eu disse, isso são elucubrações da minha mente. Então na sequência, irmãos, a gente lê assim: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Dizem que um bom vendedor, e aqui tem vários, dizem que um bom vendedor não perde de vista o seu cliente. Está o tempo todo de olho nele, acompanhando e esperando para fechar um bom negócio. Não é assim, meus irmãos? Todos nós que vendemos alguma coisa, que prestamos um serviço, quando chega alguém até nós para comprar um produto, nós o vemos como uma possibilidade de fechar um negócio. Fixamos os olhos nele, tentamos imaginar o que ele está pensando, para dar a melhor proposta e fechar o negócio. E este homem estava exatamente assim. Seus olhos fixaram em Pedro e João, e em resposta ao que havia ouvido de Pedro: olhe para nós. E não há dúvidas, amados, de que ele esperava fechar um negócio que salvasse o seu dia. Será que daqueles homens viriam a esmola, a melhor esmola do dia? E eu creio que ele, como nos induz a pensar o texto, pensava exatamente isso. Mas por um pequeno instante, esse homem é abatido por uma decepção. Pedro lhe diz: olha, cara, não temos nem ouro, nem prata.
Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Talvez aquelas palavras, meus irmãos, aquelas palavras negativas de Pedro dizendo: olha, não tenho nem ouro nem prata, tenho por uma fração de segundo causado um desgosto no pobre homem, com a mão estendida, esperando ali que caísse algumas moedinhas ou que caísse um bom troco, que esperava se dar bem diante daqueles dois homens. Meus irmãos, algumas vezes temos a impressão de que a igreja moderna está fixada por breves segundos, não por breves segundos, mas de forma muito enraizada no pensamento, de que o que importa é a prata e o ouro deste mundo. O desejo pelo sucesso de alguns cristãos, seja de cantores, pregadores, e até mesmo de grande parte daqueles que buscam as igrejas, é algo que tem causado um espanto. Se comparados à luz das Escrituras, veremos que tais comportamentos e ambições em nada conseguem achar respaldo na doutrina dos apóstolos. E ainda que alguns consigam alcançar o seu sonhado pote de ouro, suas mentes nunca têm paz. Como eu preguei o outro dia, não tem paz porque não acham alegria suficiente naquilo que conseguem, e logo já perdem a satisfação e querem mais. Suas almas estão sempre coxeantes, suas almas estão sempre claudicantes, e se não houver de fato um verdadeiro arrependimento e conversão, talvez nunca possam ouvir de Jesus as palavras que Zaqueu ouviu. Zaqueu, arrependido diante de Jesus, ele volve-se para Jesus reconhecendo o seu pecado, da ganância, da ambição, do desejo de ter mais. Ele volta-se para Jesus e fala: Jesus, eu estou arrependido, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou dar até um pouco mais. Então Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Percebem, meus irmãos, como isso é precioso? Eu quero ganhar mais, eu quero que o meu salário suba, eu quero que as entradas dessa igreja melhorem, eu quero que você ganhe mais. Todos nós temos o direito de desejar coisas melhores. Não temos, mas não podemos, irmãos, em hipótese alguma, negociar a nossa fé. Não podemos, em hipótese alguma, olhar para Deus como alguém que estende a mão só para nos dar bens. Diz a história que Tomás de Aquino vai um certo dia visitar o Papa de surpresa, e ele chega no momento e pega o Papa contando muitas moedas de ouro e muitas moedas de prata. Então o Papa olha para Tomás de Aquino e fala: olha, Tomás, eu já não posso mais falar como Pedro, eu tenho agora ouro e prata. Então Tomás de Aquino olha para o Papa e fala para ele assim: mas você também não pode dizer levanta e anda. Percebem, irmãos, como nem tudo é ouro, nem tudo é prata, como mais importante é Deus, como mais importante é a fé e a nossa vida com Deus. Mas voltando aqui ao homem coxo, sua decepção durou apenas alguns segundos,
Entre a negativa de Pedro e o poder de Deus que haveria de manifestar-se naquele momento, não havia espaço para mais nada, a não ser para a glória de Deus. E me permitam, irmãos, fazer ainda algumas considerações. Como eu já disse, não era a primeira vez que Pedro e João passavam por aquela porta, e por aquele homem, e isso mostra que nem tudo tem a hora certa, aliás, que tudo tem a hora certa de acontecer. Infelizmente hoje, irmãos, muitos querem ser responsáveis pela agenda de Deus, como se pudessem, como diz um certo pregador aí, determinar aquilo que Deus tem que fazer, o que Deus tem que fazer, em que hora Deus tem que fazer. Por isso que não se acha na Bíblia nenhum lugar, não se acha bases bíblicas para marcar um culto de cura, para marcar um culto de libertação, ou outras coisas parecidas, porque nós não fazemos a agenda de Deus. Este culto de hoje é um culto de cura e libertação, porque eu não sei você, mas eu tenho em minha alma, com plena certeza, muitas coisas que ainda precisam ser tiradas. Então, cada culto que viemos na igreja, é para sermos curados, tratados, libertados de nós mesmos. Pedro e João já não poderiam ter curado aquele homem num outro dia. Ele estava ali todos os dias, ano após ano, ele estava ali. Mas foi naquele dia, para que a glória de Deus se manifestasse e o nome de Jesus fosse glorificado, que tudo estava determinado na agenda celestial para acontecer. Quando pensamos, amados irmãos, na natureza deste milagre, de fato era algo que causou, e de fato causou grande reboliço naquelas pessoas. Quando pensamos no poder, na natureza do que estava acontecendo ali, naquela hora, na oração das 3 horas, é algo que deve mexer dentro de nós, que deve nos fazer pensar o porquê de nós adorarmos a esse Deus. Tal homem não havia ficado coxo por causa de um acidente, mas a Bíblia está dizendo que ele nascera coxo. Verso 2. Nada em suas pernas era normal, ele estava absolutamente atrofiado. Eu não sei se os irmãos lembram aqui na cidade, um rapaz que andava em cima de um skate, lembra? As perninhas todas encolhidas, toda atrofiada, e ele andava pela cidade toda em cima daquele skate ali e ia embora. Esse coxo estava exatamente nessa situação. Então já vai pensando o que é o milagre que aconteceu na vida dele. Naquele dia esse homem pediu esmolas e recebeu pernas. Verso 7 fala assim: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Realmente, meus irmãos, é uma cena impressionante. Pedro e João estavam sem dinheiro, mas tinham algo que era mais valioso do que dinheiro. Eles tinham o poder de Deus agindo neles e por meio deles. Pedro não com uma fórmula mágica, mas para deixar claro quem é e por quem estava sendo realizado aquele milagre, diz ao homem: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Naquele dia, irmãos,
aquele homem invisível foi visto. Naquele dia ele foi apresentado a Cristo e a sua vida foi transformada. Não era só levantar, irmãos, era andar. Quando vocês leem este verso, conseguem, irmãos, imaginem assim, se permitam pensar que o que estava acontecendo ali, aquele momento que estava acontecendo, o poder envolvido naquele momento, era o mesmo poder que Deus usou para criar todas as coisas. Diz o texto que, logo após falar, Pedro, o tomando pela mão direita, o ajudou a ficar de pé. E veja, amada igreja, quantas coisas estão acontecendo nesse momento na vida daquele homem. Ele era simplesmente um pária da sociedade, alguém considerado amaldiçoado, um rejeitado que sequer podia entrar no templo para prestar culto a Deus. Pedro e João não curam só as suas pernas, mas também a sua alma. Imaginem, meus irmãos, quantos traumas, quantas vezes esse homem foi humilhado, rejeitado, quantas dores, e até mesmo o ódio que esse homem talvez tivesse em seu coração contra Deus. Pedro nos ensina que além de orarmos e invocarmos o nome de Jesus, devemos estender as nossas mãos. Existe, amados irmãos, existe uma multidão de pessoas traumatizadas, até mesmo dentro das igrejas. Pessoas que precisam simplesmente de alguém que as entenda, que as veja, que dê o seu ombro para que elas chorem, que estendam as mãos para as abençoar, para as acolher, para ouvir as suas demandas, para enxergar as suas necessidades. Devemos orar por aqueles que carecem da nossa ajuda, mas também devemos ajudar. E eu creio, irmãos, que nós, essa pequena comunidade, essa igreja, tem aprendido isso devagar, eu reconheço, é devagar, mas temos aprendido o que é orar pelas pessoas e ajudar as pessoas. Todos os meses, irmãos, todos os meses, Deus nos tem dado graça para abençoar pessoas com alimentos, abençoar a família com fralda. Temos aprendido um pouquinho, irmãos, mas nós somos ainda muito tímidos nessa área. Algumas pessoas que ajudamos sequer querem saber de Deus. Talvez algumas nem creiam em Deus. E vejam, meus irmãos, aquele homem coxo dos pés, não era coxo somente dos pés, mas da alma, das emoções, da sua fé. A sua cura não dependeu de uma fé que ele não tinha, mas da fé de Pedro e João, que naquele momento tinham o poder de Deus, através da vida deles, manifestado, e eles criam que no nome de Deus, no nome de Jesus, eles podiam dar àquele homem muito mais do que ouro e prata. Muitas vezes, precisamos lidar com pessoas que não acreditam em Deus, que não conseguem mais ter fé, pessoas tão feridas pela vida, que tudo dentro delas está atrofiado. Mas a boa notícia, irmãos, é que no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, podemos mudar a história de pessoas, podemos mudar a vida de pessoas. Todavia,
Nós precisamos ter a mesma convicção de Pedro e João. E eu não falo, irmãos, que poderemos realizar um milagre dessa grandeza, se bem que, se Deus quiser, o faremos. Porém, se tão somente buscarmos viver uma vida cheia do Espírito Santo, poderemos sim, irmãos, por meio da palavra de Deus e do testemunho de Cristo, arrebanhar almas para o reino de Deus, levar pessoas à salvação. E esse é, sem dúvida nenhuma, um milagre maior do que curar um coxo. A salvação, amados, é maior, é um milagre mais poderoso, mais assombroso. E se você não acredita nisso, quando você chegar em casa, olhe no espelho, e você vai ver um milagre imenso que aconteceu na pessoa que você vai estar vendo lá. Esse é o maior milagre, essa é a maior transformação, a nossa cura da alma, das nossas emoções, da nossa vida, irmãos, da nossa salvação eterna. Isso é milagre. Segunda coisa, irmãos, o milagre de Deus, ele pode transformar a vida de uma pessoa, não só em sua condição física, mas também emocional, social e espiritual. Diz o texto no verso 8, que logo após aquele homem ficar de pé, ele começou a saltar e pular e louvar a Deus. Então o profeta Isaías, lá no capítulo 35, verso 6, vai dizer: os coxos saltarão como os cervos. E essa profecia messiânica estava se cumprindo na vida daquele homem. Ele seria, como que eu falo isso? Depois de curado, depois de este homem receber o milagre, ser pego pelas mãos ali, levantado, e ter as suas pernas curadas, seus artelhos e nervos, e sei lá mais o que, totalmente restabelecido e feito novo, esse homem não tinha outra opção a não ser saltar de alegria, de pular para dentro da igreja, manifestando a Deus, pulando como um cervo, glorificando a Deus como algo que ele até então, nos seus 40 anos de idade, jamais ele poderia ter feito. Mas não somente havia alegria nele, irmãos, havia louvor. Ele acabara de ser apresentado ao nome de Jesus, e a sua vida nunca mais seria a mesma. O que durante uma vida inteira, ele não pôde fazer, agora ele estava fazendo. Ele entrou no templo, ele podia adorar o seu Criador, ele podia render louvores de gratidão a Deus. Mateus abriu o louvor falando de gratidão. Meus amados irmãos, quantas pessoas são abençoadas dia após dia em suas vidas, e sequer conseguem ir à igreja para demonstrar gratidão. Quantas pessoas possuem toda a liberdade, toda a condição, e esquecem-se da casa do Senhor, recebem suas bênçãos, e fazendo o caminho contrário do coxo, ao invés de entrar na igreja, fogem dela. São abençoados por Deus, e ao invés de entrar na igreja para louvar e glorificar a Deus, fogem para o mundo, para aproveitar os seus deleites. Meus amados irmãos, que as bênçãos do Senhor venham de forma abundante e transbordante sobre nós, mas que elas nunca nos afastem da casa do Senhor. Pelo contrário,
que o Espírito Santo de Deus, a cada dia mais, nos faça ir, que Ele nos como que diz isso, irmãos? Que Ele nos impulsione a entrar na casa do Senhor, a ir à igreja, a vir à igreja, testemunhar diante do Deus a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. Terceiro, nosso testemunho causará espanto em alguns e talvez raiva em outros. Verso 9 diz assim: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. John Stott chama a nossa atenção para algo bem interessante, irmãos. Ele diz que por 4 vezes o doutor Lucas diz que o homem andou. Parece que Lucas, por ser médico, ele queria de alguma forma enfatizar a grandeza do milagre. Como quem diz: olhem, povo, esse era o coxo de nascença, e agora ele está totalmente curado. E Lucas está certo, irmãos, em considerar tamanha admiração. Esse é realmente um milagre grandioso e inexplicável aos olhos da medicina de qualquer época. Mas para Deus não passa de algo tão simples quanto curar uma dor de cabeça. Salmo 139, 15, que falamos aqui por 3 quintas-feiras, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Irmãos, o mesmo Deus que nos formou no ventre das nossas mães, tem todo o poder para consertar de todo e qualquer defeito, qualquer coisa que o pecado tenha feito mal nas nossas vidas, seja no corpo, seja na alma, seja nas nossas emoções. Tudo que o pecado estragou, Deus conserta. Ele nos conhece antes que nascêssemos. Todo aquele movimento causado pelo homem curado chamou então a atenção de todos que estavam ali no templo. E naquela hora, que era a hora mais importante do dia, a hora dos sacrifícios, e todos que viam a comemoração entusiasmada, comprovavam que realmente era o tal homem que ficava à porta, ano após ano, pedindo esmolas. Portanto, este era um milagre irrefutável, testemunhado por Pedro e João, e testemunhado por todas aquelas pessoas. Mais uma vez, irmãos, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, o milagre que estava ali acontecendo era uma ferramenta para chamar a atenção das pessoas e para que o Evangelho de Deus fosse pregado. Pedro não poderia, irmãos, de forma alguma, perder a oportunidade de testemunhar ali, diante dos judeus, como e pelo nome de quem o milagre aconteceu. E é aqui que eu vos disse que quando o milagre acontece, quando somos abençoados, quando adoramos a Deus, quando testemunhamos, quando fazemos o mundo saber o Deus que servimos, é quando o mundo se volta contra nós. Então esse milagre que trouxe uma alegria indizível ao homem curado, à sua família, aos apóstolos e a toda a igreja, também se tornou o estopim para que os líderes religiosos se levantassem para perseguir os apóstolos e a igreja. Eles podiam admitir a cura do homem. Eles sabiam que aquele homem era coxo de nascença. Ele estava ali há 40 anos.
mas eles não podiam admitir que ele havia sido curado no nome de Jesus Cristo Nazareno. Mas esse é tema para o próximo sermão. Para concluirmos, e eu quero aqui concluir fazendo algumas considerações. Esse texto, irmãos, ele é esplêndido, ele é grandioso e é autoexplicativo. E tudo que nos resta, como eu assim o fiz, é tirar dele para a nossa vida cristã melhores lições. É olharmos para ele e vermos o quanto nós podemos ser mais abençoados se formos mais devotos, mais piedosos, mais abertos em ajudar, se orarmos mais. Aprendemos com Pedro e João que sempre devemos buscar a Deus, devemos vir à igreja. Vejam, irmãos, pensem comigo, se Pedro e João tivessem ficado em casa, se eles não tivessem ido ao templo naquela hora, aquele homem não teria sido curado. Talvez ele ficasse mais um dia naquela condição miserável. Talvez ele ficasse o resto da vida nessa situação de humilhação e prisão. O que eu quero dizer, irmãos, é que cada passo que um cristão dá é uma oportunidade de alguém ser abençoado. É uma oportunidade de sermos usados por Deus, para a glória de Deus, para que o poder de Deus seja manifestado na vida de alguém. Quando nos dispomos diante de Deus, Ele fará das nossas vidas um caminho de oportunidade para sermos usados para a sua glória. E como disse Isaías, devemos dizer também: envia-me a mim. E aprendemos que sempre haverão pessoas esperando algo de nós, mas nem sempre o que esperam é aquilo que poderemos dar. Contudo, se estivermos em sintonia com o Senhor, certamente poderemos dar mais do que eles esperam. Aprendemos que, assim como Pedro e João, podemos ter em nossas mãos o poder de transformar a vida de uma pessoa. Como cristãos, cheios do Espírito Santo que o somos, e do amor desse Espírito Santo derramado em nossos corações, podemos fazer a diferença. Ainda que em grande parte sejamos muito impedidos de realizar algumas obras, talvez pela falta de recurso, ainda assim, sempre poderemos ter outros meios de ajudar pessoas e glorificar a Deus e testemunharmos o reino de Deus. Afinal de contas, irmãos, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar o outro que não tem nada. Devemos estar prontos para sermos, por causa da nossa devoção, da nossa piedade, do nosso testemunho, devemos estar prontos a ser perseguidos, a sermos repudiados por causa de nosso amor ao Senhor Jesus Cristo. O mundo pode admitir o nome de Deus, mas o mundo não admite o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que nós temos que proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Porque deuses, o mundo ouve a palavra Deus e pensa em muitas coisas. Mas quando proclamamos que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, e que há um poder, há uma pessoa em nós, chamada Espírito Santo, para amarmos e proclamarmos o Evangelho, então o mundo entra em confusão. Então o mundo, quando vê em nós esse poder agindo, ou ele nos perseguirá,
ou Ele vai querer saber o que tem em nós e vai desejar também. A Bíblia diz e nos leva a crer nisso, que Deus escolheu pessoas, que Deus tem os seus, como disse para um dos apóstolos, se eu não me engano foi Paulo: eu tenho muita gente minha nessa cidade. E essas pessoas estão esperando que eu e você estejamos indo até elas, para proclamar o nome de Cristo, e para que elas sejam salvas, para que elas deixem de ser coxas em suas almas, em seus espíritos, e que talvez nós sejamos usados para curar o seu corpo físico, pela fé que Deus nos tem dado como um dom. Amém, queridos?